Olá pessoal, meu nome é Rodrigo e esse é mais um vídeo do canal do Espaço Turmalina. No vídeo de hoje a gente vai explorar um pouco do porquê o Ayurveda poderia ser bom para você. E para isso a gente vai começar contando um pouco da sua história e da sua origem. O Ayurveda ele se derivou dos textos de Atharva Veda, que foi escrito há aproximadamente, é difícil saber exatamente, mas entre 1200 a 900 anos antes de Cristo. Isso numa cultura, na cultura védica, né, onde hoje seria a Índia. E dele se derivaram três livros muito importantes que até hoje são utilizados, que é o Charaka Samhita, escrito por Agnivesa, há aproximadamente 800 anos antes de Cristo. E esse livro ele focou muito na questão dos remédios ayurvédicos e na importância do Panchakarma, que de certa maneira o Panchakarma na verdade é um conjunto de técnicas de desintoxicação do corpo que acabam deixando o corpo mais forte e mais resistente às doenças. Depois veio o Sushruta Samhita, ele foi escrito há cerca de 600 anos antes de Cristo, e esse livro focou muito na dieta, na rotina e na compreensão das 7 camadas da pele. Isso é uma coisa interessante, que no Oriente existia um tabu de que você não poderia abrir o corpo, é uma questão religiosa. Isso, de certa maneira, acabou atrasando, em termos de intervenção cirúrgica, o conhecimento do corpo em função desse tabu. Né? E nesse livro eles dissecaram as camadas da pele e conseguiram ter um entendimento melhor com relação a isso. E o próximo livro foi o Ashtanga Hridaya. Esse é um livro muito completo, ele é praticamente um compilado dos anteriores, e nele também foram acrescentadas várias outras coisas. Ele foi escrito aproximadamente 600 anos depois de Cristo, então ele já é bem mais recente. E ele é um compilado, né, das 8 ramificações do Ayurveda, que envolve cirurgia, clínica médica, toxicologia, psiquiatria ou tratamentos espirituais. Isso é uma coisa interessante porque no Ayurveda eles consideram que nós poderíamos sofrer influência de forças externas, eles escrevem dessa maneira, né, que não necessariamente são perceptíveis com os órgãos do sentido. Com a visão você não escuta, não consegue ver, mas isso poderia influenciar. E segundo eles, essas forças externas estariam diretamente ligadas à maioria dos problemas psiquiátricos que a gente tem até hoje. E tem também a questão do rejuvenescimento, que são os Rasayanas, que são muito populares no Ocidente. Os afrodisíacos, a otorrinolaringologia e a pediatria, a ginecologia e a obstetrícia. E agora a gente vai tentar responder a grande questão, né, do porquê o Ayurveda no Brasil. Né? E, na verdade, tudo isso começa lá com o processo de colonização. O processo de colonização ele contribuiu significativamente para que houvesse uma certa desconexão com as coisas nativas da nossa terra. A própria natureza intrínseca do processo da colonização consiste, de certa forma, na imposição da cultura do colonizador, na maioria das vezes, de maneira unilateral, o que acaba, de certa maneira, desconstruindo a identidade de um povo. E devido ao fato de os povos originais do Brasil não terem tido uma linguagem escrita para registrar todo o conhecimento que eles tinham com relação aos alimentos, e principalmente as ervas nativas, muita coisa acabou sendo perdida. Os europeus trouxeram seus hábitos alimentares, estilo de vida, de um contexto muito diferente do nosso, do ponto de vista climático e ambiental. E partindo do princípio de que existe uma simbiose entre o ser humano e o meio no qual vivemos, e vice-versa, o que é uma premissa do Ayurveda, esses hábitos trazidos, eles acabaram gerando algumas desarmonias, que com o tempo foram sendo banalizadas e assumidas como indiscutivelmente a coisa certa a fazer. E o Ayurveda, por se tratar de uma racionalidade médica que foi originária de um local com clima e características semelhantes ao nosso,
e que foi registrada através da escrita, coisa que os nossos nativos não conseguiram fazer, ela poderia ser usada como um instrumento de resgate dessa identidade, desse conhecimento da nossa terra que foi perdido. Existe uma frase muito interessante, mencionada no Charaka Samhita, que diz que o que é bom para você nasce no quintal da sua casa. Ou seja, o que seu corpo assimilará muito melhor aqueles alimentos ou mesmo os remédios que são cultivados sem muito esforço no mesmo ecossistema que você vive. Eu gostaria de dar o exemplo aqui do trigo, né? Por exemplo, é um alimento que é muito consumido no Brasil, e na verdade a gente não tem uma produção de trigo no Brasil. Tem no Rio Grande do Sul, mas eu sou da região sudeste, por exemplo, aqui não tem trigo, né? Então a região sul já é um ecossistema muito diferente não, mas um pouco diferente do nosso. Então boa parte do nosso trigo é importado de outros países, né? E ao invés do trigo a gente poderia usar, por exemplo, o amido da mandioca, que é o nosso polvilho. O cultivo de alimentos que originalmente vieram de um outro tipo de clima, eles acabam despendendo mais energia no seu cultivo, quando produzidos de forma orgânica, ou fazendo uso de uma quantidade maior de pesticidas e insumos químicos, que além de contaminarem o alimento em si, eles acabam deixando resíduos no solo e acabam contaminando até mesmo a água que a gente bebe. Vale a pena ressaltar que o sistema de tratamento de água ele não retira boa parte desses resíduos químicos que acabam sendo ingeridos pela maioria da população. Isso é tudo por hoje, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e curtir o nosso vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.